tentou, como vocês sabem, que todo mês aqui a gente faz o culto de missões, né, e nós convidamos missionários de fora, né, e ornamentamos a igreja, e hoje vocês viram que está desse jeito, né, não está tão bem organizada como o culto de missões. E por causa disso nós não convidamos nenhum pregador, não convidamos nenhum missionário para pregar. E hoje, como eu disse a vocês, hoje nós... Não tem palavra hoje? Não. Como assim? Hoje o culto é só missões, só, gente. Mas como é que vocês fazem um culto e não tem palavra? É porque hoje é só mais louvor. Mas se eu soubesse que não ia ter palavra, eu não tinha vindo. Mas você já vai? Não tem quem pregue. Se você quiser, eu prego. Você tem ousadia para pregar? Prego sim. Não tem problema. Tem uma Bíblia aí? É outra? Só essa aqui mesmo. Paz e graça. Amém? Alguns irmãos estão atônitos, não sabem se o pregador veio do céu ou do inferno, né? Mas assim como Deus usa um pastor, usa um diácono, usa um presbítero, Ele usa um mendigo, Ele usa um faminto, Ele usa um sedento, Ele usa qualquer pessoa que possa alcançar o propósito que Ele queira. Amém? Então eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no mesmo texto que foi lido essa noite aqui, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor por isso. Vocês podem estar até aparentemente e externamente muito mais bonito do que eu, mas é exatamente dessa forma que nós nos encontramos por dentro, diante da presença do Senhor, sujo pelo pecado, jogado no lamaçal, esquecido. Eu quero até agradecer a confiabilidade aqui de uma criancinha que entregou a oferta em minhas mãos. Eu fiquei feliz da vida, pensei que ela tinha me dado, mas ela disse, ó, bota lá no... Quero agradecer a alguns irmãos que, conforme o texto que foi lido, eles me ofereceram até um copo com água, a irmã aí do meu lado. Parabéns, Jesus te abençoe. A gente não consegue encontrar outros olhares. Eu acho que os mais sinceros são os das crianças. Mas as palavras aqui que foi dita é que a gente deveria ajudar o sedento, o faminto. E quando chega alguém com uma situação dessa, parece que é contraditório o que a gente está pregando e está vivendo. Na verdade, as pessoas não dão muito olhares. Na verdade, a gente vive um evangelho da boca para fora. Mas eu creio que o Senhor vai despertar a igreja essa noite. Assim como essa peça teve a oportunidade de alertar alguns irmãos. A palavra do Senhor, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 31, ela diz exatamente assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiros e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Fecha os teus olhos, igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui diante da Tua presença para poder trazer aquilo que Tu tens colocado em nosso coração. Mas queremos Te dar total liberdade ao Teu Santo Espírito para que Ele possa falar ao coração de cada irmão que se faça presente, para que de fato Ele venha despertar a igreja que anda adormecida, a igreja que anda dispersa, que a Tua palavra ela tem poder e que ela possa fazer o efeito necessário nessa noite de exortar, de repreender, de motivar, de restaurar, de aconselhar, de guiar e de nos direcionar ao Teu santo reino. Assim é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de Mateus é tremendo e quando eu recebi o convite para trazer a mensagem essa noite, eu fiquei maravilhado com esse texto, porque Mateus começa a falar no versículo 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Essa palavra é verdadeira, porque ela foi escrita por homem, mas ela foi inspirada por Deus. O que Mateus está nos dizendo é que quando vier, então certamente isso vai acontecer, porque tudo que Deus escreveu, nada disso passará, e tudo isso vai ser acontecido na minha e na tua vida. E ele coloca assim, começa com uma palavra quase, nos dando uma esperança. Quando vier aquele que é o dono da glória, o dono da majestade, e certamente nós estamos aqui porque nós cremos e esperamos que esse dia possa acontecer. Porque se não for dessa forma, certamente não estaríamos aqui, porque nada disso que pregamos e cantamos seria verdade. Então nós cremos que de fato um dia Ele vai vir com majestade, porque na sua primeira vinda Ele veio exatamente dessa forma, como humano, como um pecador, mesmo que Ele não tenha sido pecador, mas Ele veio como um pecador. Mas agora Mateus está nos dizendo aqui através da sua palavra, que Ele vai vir em majestade, que Ele vai vir acompanhado com os anjos, e vai sentar no seu trono de glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e assim eu creio. E na sua vinda vai se reunir todas as nações, a partir do versículo 32, diz a palavra do Senhor, e elas vão ser reunidas na sua presença, e vai haver uma grande separação. Do lado direito Ele vai botar as suas ovelhas, ou aqueles que têm vivido o Evangelho de fato. No lado esquerdo Ele vai colocar os cabritos, aqueles que ou não deram ouvido à sua palavra, ou certamente não vivem o Evangelho como ele deveria ser vivido. Vai haver uma grande separação. Se a gente perceber, já está dizendo na sua palavra que uns vão ser salvos e outros não. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente tem que entender o principal, que a salvação ela não vai vir pelas obras, mas sim pela graça do Senhor. Mas se tu és salvo pela graça do Senhor, tu certamente tem que revelar através das tuas obras. Eu não creio que uma pessoa possa ser salva por Cristo através da sua graça e não revelar a sua salvação através da sua obra, ficar sentada no banco, ficar descansada na sua casa, no conforto do seu lar. Isso é impossível, porque a graça do Senhor ela nos contagia. A graça do Senhor ela vem para que nós possamos ser alcançados e que através de nossas vidas nós podemos alcançar outras pessoas. Não existe conversão para que a pessoa fique quieta no seu banco, para que a pessoa fique paralisada na sua casa. Há um comodismo hoje em dia nas igrejas, mas a gente vai abrir os nossos olhos em nome de Jesus. A partir do versículo 34, ele começa a dizer agora o que é que o rei vai dizer a essas pessoas. Ele começa dizendo: então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde bendito de meu Pai. Ele está colocando dois grupos de pessoas, um é bendito e o outro certamente é maldito, porque só existe dois caminhos, o bem e o mal. Não existe um meio termo. Você não pode ficar em cima do muro, porque o muro já é de Satanás. Tem um ditadozinho que a pessoa estava em cima do muro e do lado tinha um anjo que diz assim, o anjo fica: rapaz, vem-te embora para cá, para o lado do Senhor. Jesus é bom, vem-te embora para cá, que Ele tem o melhor para a tua vida. E do outro lado está o diabo lá calado e o cara em cima do muro. E o cara olha para o diabo e diz assim: mas rapaz, desde hoje que o anjo me chama e tu não fala nada. Ele diz: o muro é meu, tu já estás fazendo a minha vontade. Então o diabo não está preocupado com quem está em cima do muro.
essa noite o Senhor me trouxe aqui para que houvesse um despertamento na tua vida, para que você possa se colocar diante, como se um verdadeiro evangelista, diante de um verdadeiro missionário na presença do Senhor, para que tua vida possa alcançar a vida dos teus familiares, a vida do teu vizinho. Foi solicitado aqui no início do culto uma oração no bairro, mas se você não sair da tua cadeira, da tua casa, da tua igreja, vida nenhuma será alcançada, e a gente vai ver isso nesse texto biblicamente. Porque se assim a gente ficar, só vai haver uma adoração que não chega do teto dessa casa. A gente só vai conseguir evangelizar com as pessoas que entram nessa porta. E quando a gente sai daqui, nosso comodismo fica do mesmo jeito, é de casa para a igreja, da igreja para casa. O texto vai nos mostrar claramente como que a gente pode conduzir a nossa vida cristã diante das situações e das circunstâncias. Louvado seja o nome de Jesus. E a partir do versículo 35 é muito interessante. O Senhor começa a colocar algumas situações e Ele começa a fazer um paralelo com algumas coisas que nós nos deparamos todos os dias em nossas vidas. Ele começa a dizer, tu vais ser bendito e tu vais ser visto como ovelha do meu Pai, porque tu fizesse essas coisas. E eu quero mais uma vez esclarecer que não vai ser essas coisas que vai te trazer a salvação, e sim a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas através da graça dele, essas coisas têm que ser reveladas na minha e na tua vida, amém? Amém. Ele começa a dizer que alguém estava passando fome e outro foi lá e deu de comer. Alguém teve sede e o outro foi lá e deu de beber. Tinha algum forasteiro e alguém foi lá e deu uma hospedagem. A gente sabe quanto que hoje em dia isso está complicado e difícil fazer uma situação dessa. Mas o que ele está querendo dizer é que quando alguém precisar de uma hospedagem, que a gente possa abrir as portas das nossas casas. Ele está dizendo que alguém teve nu e alguém foi lá e deu uma roupa. Alguém sentiu uma enfermidade e foi alguém lá e trouxe uma cura, trouxe um curativo, trouxe algum remédio. E por final ele disse que alguém estava preso. E nada melhor, eu não sei quantos aqui tem algum parente preso. E nada melhor para um preso receber uma visita. E ele diz, teve alguns que tiveram preso e me visitaram. Então o Senhor começa a colocar 6 elementos, 6 situações na nossa vida, que a gente começa a entender como que pode ser conduzida. O que ele está querendo dizer em todas essas 6 colocações é exatamente esse traje com que eu estou hoje aqui. Eu estou com o traje de alguém que passa fome, de alguém que tem sede, de alguém que não tem o que se vestir, de alguém que tem uma enfermidade, tá certo? De alguém que não tem onde morar e que estou preso no pecado. Mas eu não recebi nenhuma visita, eu não recebi nenhuma mão estendida, eu não recebi nenhuma palavra que viesse da parte do Senhor, a não ser um copo com água e nada mais. Mas eu quero te dizer que esse texto é muito mais profundo do que eu e você imagina. O que o Senhor está querendo dizer no âmbito espiritual, porque o prato de comida só vai me alimentar por aquele momento e logo depois eu vou passar a ter fome novamente. O copo de água que a irmã me ofereceu, eu vou tomar e vai passar minha sede por um pequeno momento e depois eu vou passar a ter sede de novo. A igreja está adormecida porque isso faz parte também da situação da igreja, porque isso é no âmbito social e a igreja só está se preocupando com o âmbito espiritual dentro das 4 paredes, e a gente vai ver que isso vai muito mais além das 4 paredes. Quando o Senhor fala, tive fome, me deste de comer, Ele está falando lá quando Elias foi para a casa da viúva de Sarepta de Sidom, e ali aquela mulher tinha um punhado de farinha, o azeite já não dava para mais nada, e quando chega um profeta, um homem de Deus enviado, que representa um próprio Deus, foi ali restituído a sua farinha, o seu azeite, e jamais faltou mais nada na casa dela. Aquela mulher, ela não só se alimentou do pão e da água, mas se alimentou da palavra do Senhor, que era exatamente a característica do profeta Elias. Quando o Senhor fala, tive sede e me deste de beber, Ele está falando exatamente da mulher samaritana, quando Ele encontra ela no poço. E quando Ele chega lá, Ele diz, se tu tomares da minha água, jamais terás sede. O que aquela mulher experimentou foi da palavra do Senhor Jesus. Ela experimentou algo que ela nunca tinha experimentado na sua vida, e até hoje ela nunca mais teve sede. O que o Senhor está falando é no âmbito espiritual, para que a gente possa cessar de vez a sede e a fome do povo, mas não por um momento ou por uma circunstância, porque fome e sede vai voltar a ter novamente. Quando Ele disse que teve forasteiro
e a gente dá uma hospedagem a um forasteiro. Tem um monte de gente aqui, ou que já passou por uma situação, ou que sabe alguém da família que passa, que está quebrando a cara em tudo que é experiência de macumba, de espiritismo, seja lá o que for, da droga, do vício, e está quebrando a cara de canto em canto, e não chega um de nós para que nós possamos trazer uma palavra da parte de Deus e dizer: a igreja é tua hospedagem, a igreja é o lugar que tu pode se hospedar, a igreja é o lugar que tem cura para a tua vida. Quando o Senhor está falando de nudez, Ele está falando no âmbito profundo, Ele está falando no âmbito do pecado, porque tem pessoas dentro da igreja, mas que ainda continuam nua. Ele está falando das pessoas que continuam na prática do pecado. E eu quero te dizer que se tu continuar nessa prática do pecado, certamente tu vai ser colocado no lado dos cabritos, porque o lado direito vai ser pelo lado das ovelhas e não vai ter pecado. Eu quero te dizer que tu para com essa coisa, porque essa coisa só vai te causar distanciamento do Senhor, só vai tirar a tua comunhão com o Senhor. O Senhor está falando num âmbito muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Quando o Senhor fala de enfermo, Ele está falando do texto lá do aleijado de Tanque de Betesda. Há 38 anos ele está procurando por uma cura. Se a gente fizer uma pequena reflexão, a gente vai perceber que o Senhor morreu com 33 anos de idade. Quer dizer que antes mesmo de Jesus nascer, aquele homem já estava enfermo. E não teve uma pessoa que chegou com uma palavra de cura para a vida dele. E ele não precisou entrar no tanque de Betesda. Ele não precisou esperar anjo subir e descer, porque anjo não traz cura. A função do anjo é mensageira. Ele precisou da presença de Jesus naquele lugar. E eu e você pode trazer a presença de Jesus nesse lugar, para que possa trazer salvação e cura para essas pessoas necessitadas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor está falando de prisão, Ele está falando de acorrentamento, Ele está falando do pecado. Mas aí eu tenho uma experiência muito particular, porque eu tenho um parente meu preso no Animal Bruno. Eu tenho um cunhado preso. E a gente não pode visitar, eu, por exemplo, porque eu sou parente de segundo grau. Mas aí o Senhor enviou uma bênção e ela conseguiu fazer com que eu entrasse naquele lugar. Eu tenho visitado aquele lugar de 15 dias. A gente parou porque minha esposa engravidou. E por conta da gravidez ela foi interrompida de entrar. Que era uma promessa de Deus na nossa vida. Depois de mais de 10 anos a gente conseguiu o nosso bebê e ela está ali com ele no colo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu consegui entrar naquele lugar, irmãos. E quando eu me deparei com essa palavra, e quando chega na parte da prisão, a gente vai ver o quanto que a igreja está adormecida. Porque a igreja hoje está vivendo de picuinhas dentro de 4 paredes. E eu quero te dizer que o evangelho é muito maior que esses 4 paredes. A igreja está vivendo de picuinha porque uma pessoa canta e outra não tem oportunidade. A igreja está vivendo agora de picuinha porque o pastor passou e não deu a paz do Senhor, e agora ele já não gosta mais daquela pessoa. Já é um motivo da pessoa não vir para um ensaio, já é um motivo da pessoa não vir mais para um culto. A igreja agora está querendo qualquer motivo para entrar em contenda, para falar mal do irmão, para falar mal do pastor. A igreja agora está vivendo de picuinhas que não vai te trazer nada de edificação para o reino do Senhor. A igreja está vivendo de coisas tão pequenas que não vai fazer com que você viva passar do lado direito, onde vai ser chamado de bendito do meu Pai. A igreja está vivendo de coisas que, quando a gente para refletir, a gente vai ver que as pessoas precisam ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E quando a gente entra num lugar como aquele, a gente vê o quanto que a igreja faz falta num lugar daquele. Porque ali você vai encontrar os famintos, os sedentos, os nus, os enfermos, os forasteiros, estão tudo lá naquele lugar. E a gente fica aqui brigando entre 4 paredes e que não vai dar encanto nenhum. E a igreja precisa ser despertada em nome de Jesus. A minha oração é que o Senhor, nesta noite, através do Espírito Santo dele, possa incomodar cada coração que se faz presente aqui. E que aquilo que você fazia passe a despertar um desejo novo de evangelizar para um cidadão que entra com um traje como o meu. Porque o que ele está precisando não é de um prato de comida. Ele está precisando de uma palavra, de uma salvação, de uma aceitação de Jesus na sua vida. E muitas vezes quando a gente encontra com um desses na esquina, e eu estou lá na esquina desde 6 horas da noite,
A gente vê irmãos que atravessam, logicamente a gente sabe o quanto que está difícil, mas a gente vê irmãos que em vez de vir atravessa para o outro lado, porque não tem coragem de trazer uma palavra do Senhor. O primeiro pensamento que passa na minha e na tua cabeça é que aquele rapaz pode me assaltar, é que aquele rapaz pode tirar aquele pertence que eu tenho, porque a gente está muito preso na questão material da vida, a gente está muito preso nessas coisas, mas a gente não tem uma coragem de viver o que a gente canta. Se a gente prestar atenção, tudo que foi cantado aqui, dificilmente a gente vive. Porque quando se canta é muito bonito, porque só vai da boca para fora. Mas o que nós estamos precisando de verdade é viver o Evangelho de fato. E para viver o Evangelho a gente tem que praticar todas essas coisas, para demonstrar a nossa graça que foi alcançada através do dom do Senhor Jesus. Louvado seja o nome dele. E aí, falando para uma igreja adormecida que tem que se despertar o mais rápido possível. Porque se está escrito aqui no Evangelho de Mateus, eu quero te dizer que certamente ele vai voltar. E ele vai voltar acompanhado com os seus anjos, da mesma forma que Mateus escreveu aqui. Porque Mateus só foi instrumento usado por Deus, mas quem inspirou ele foi o Pai. Foi o dono da promessa, foi o que vai voltar diante do trono, com sua majestade e todos os seus anjos acampados. E aí eu quero te fazer uma pergunta: de que lado tu irás ficar? De que lado tu irás ficar quando o Senhor chegar diante da tua presença? O que é que tu tem mostrado para Ele? Qual o faminto que tu tens tirado a fome dele? Qual o sedento que tu tens matado a sede dele? E aí eu quero deixar essa reflexão para que você possa ir para casa exatamente com essa pergunta no teu coração. E que você vai responder tão somente a você. Porque existe um âmbito de nossa vida que é o pensamento, que só quem tem acesso é o Senhor Jesus. Você pode até mentir e enganar a mim ou a qualquer outro irmão, mas um pensamento, você é impossível de enganar a Deus. Eu desde já agradeço a oportunidade e louvado seja o nome do Senhor por isso. Irmãos, esse aqui é o nosso irmão Aslan. É uma bênção lá no seminário, está concluindo esse semestre agora, né? O próximo semestre, para o ano, o Aslan está concluindo lá. Tem sido uma bênção em nossas vidas. As aulas sem esse cabo aqui é diferente. Eu e Giovanni, a gente tem contemplado lá e eu lancei o convite para ele quinta-feira. Aí ele disse: meu irmão, dura coisa de sexo. Que negócio difícil é esse? Eu disse: irmão, é o que Deus colocou no coração da gente. Rapaz, eu vou ser um mendigo, eu disse: cara. E aí, topas ele, daqui a pouco eu te dou a resposta. Aí ele vai ligar para mim: meu irmão, aí eu estava no carro, tá aí, eu vou, meu irmão. Aí eu disse: tá na bênção. E eu quero, meu irmão, agradecer a Deus assim, pela tua vida, pela vida da tua família. A esposa de Aslan está em pé ali, né, com o Davi. Que Deus continue abençoando o sogro de Aslan. Né? Fique em pé, querido, por favor. Está filmando aqui. A sogra, né? Fique em pé, minha irmã, em nome de Jesus. A sobrinha. Tem mais alguém? Cadê a outra sobrinha? Está na escolinha, pronto. Então. Deus é bom andar com a sogra, pronto. Eu que o diga, né? Valeu, obrigado.